Olá, no último vídeo desta série que nós estamos fazendo neste mês de dezembro sobre doutrinas básicas, nós vimos sobre arrependimento de obras mortas. Hoje nós iremos estudar no segundo tema relacionado àquilo que está em Hebreus 6, versículos 1 e 2, que é fé em Deus. Acompanhe este vídeo comigo e espero poder passar um pouco mais daquilo que eu tenho aprendido sobre as doutrinas que Cristo deixou para nós e que isso possa ser uma bênção em sua vida. Dando continuidade àquilo que nós temos aprendido nestes últimos vídeos, o último vídeo foi sobre arrependimento de obras mortas, estaremos iniciando este tema, que é fé em Deus. Mas para que possamos nos aprofundar um pouco mais sobre o tema fé em Deus, nós precisamos entender o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, a fé é aquilo que eu creio. A fé é algo que eu ainda não consigo ver, mas eu sei que já é meu, porque a fé me diz isso. Então é algo que eu consigo materializar através daquilo que eu creio. Não que ela ainda exista, mas eu tenho certeza que vai existir. Fé não é um sentimento. Fé é uma posição que você se coloca de viver uma vida em fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, a fé é aquilo que eu tenho plena convicção que irá se materializar antes de que aquilo ocorra. Ou seja, antes de que algo aconteça, eu já recebo aquilo. Isso é fé. Andar em fé não é andar pelo aquilo que nós vemos. Não devemos ser como Tomé, de que a nossa fé seja uma fé humana, ou seja, uma fé natural. Acreditar naquilo que vemos ou que podemos tocar, mas sim vivemos uma fé do tipo de Deus, a fé no sobrenatural. A fé que chama a existência as coisas que ainda não existem como se já existissem. Essa é a fé do tipo de Deus. Então, se nós precisamos ter uma fé em Deus, primeiro nós temos que desenvolver a nossa fé. E a nossa fé, ela vem, é uma medida que Deus nos dá quando nós o reconhecemos, ou seja, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, uma porção de fé é depositada em nossos corações. E é meu dever exercitar a fé diariamente, como se fosse uma academia, ou seja, eu tenho que treinar minha fé e fortificar ela através da sua palavra, ou seja, através da palavra de Deus, eu tenho que exercitar e avançar em fé, vivendo uma vida em fé. Fé não é um fingimento. Eu não posso fingir que acredito e aquilo como se fosse uma fé. Fé é uma certeza. Fé é a certeza de que algo vai acontecer, mesmo que eu ainda não veja. Então, se eu estou precisando neste momento de uma cura, mesmo que eu ainda não estou vendo esta cura materializada em meu corpo, mas porque a palavra de Deus me garante que eu sou curado, eu tenho fé nisso. E a fé materializa essa cura em minha vida, mesmo eu ainda não a vendo. Mas como eu posso treinar a minha fé? Como eu posso aumentar a minha fé? A minha fé ela é aumentada através de quanto mais eu me inclino àquilo que Deus tem para a minha vida, ou seja, para a palavra de Deus. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu ouço a palavra, mais força, ou seja, mais a minha fé vai ficando fortificada. Em Romanos 10:17, você pode abrir comigo o texto lá. A palavra de Deus diz: como consequência, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a minha fé vem, ou seja, ela é aumentada quanto mais eu ouço a palavra de Deus. E qual a boca mais próxima de você para falar a palavra de Deus, senão a sua? Então, quanto mais você fala da palavra, quanto mais você fala daquilo que a palavra diz, mais você é fortalecido em fé. Então, fé é uma certeza. Este é o conceito que eu quero passar. Qualquer crença ou qualquer coisa que você possa acreditar em um objeto, qualquer forma que você possa acreditar em outra coisa que não seja algo de Deus, isto não é fé. Isso é um sentimento, isso é o que nós chamamos de fé natural, ou seja, é você já ter visto algo, você já compreender algo, mas não é a fé. A fé é algo sobrenatural, porque nós chamamos a existência coisas que ainda não existem, como se já fosse. Essa é a fé do tipo de Deus. Agora que compreendemos um pouco mais sobre fé e aquilo que
a palavra diz sobre fé, vamos estudar um pouco mais sobre o tema fé em Deus. Para um cristão, ou seja, para uma vida cristã, é impossível viver uma vida cristã sem fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:6, abra comigo lá este texto. Em Hebreus 11:6 diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Ou seja, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para uma vida cristã, para uma vida nos princípios cristãos, é impossível viver uma vida sem fé. Fé é um estilo de vida. Fé tem que ser praticado diariamente. Viver uma vida em fé é uma vida diária e constante. Quando nós estudamos mais sobre Abraão, considerado o pai da fé, nós vemos que ele viveu uma vida em fé. Uma vida em fé é um estilo de vida, ou seja, quando várias situações se levantaram durante a sua carreira, observamos que ele se mantinha firme na promessa, ele se mantinha firme naquilo que Deus falou, que ele seria pai de nações, pai de multidões. Mesmo quando seus olhos ainda não viam, ele cria. E isso trouxe à existência aquilo que não existia, ou seja, a sua fé chamou à existência aquilo que não existia, no caso Isaac. Quando Isaac vem e Deus pede para que ele sacrifique a Isaac, ele, em fé, iria realizar aquilo, pois ele tinha plena convicção de que Deus iria realizar alguma boa obra para que aquilo não acontecesse. E dito e feito, Isaac não foi sacrificado, porque realmente o seu coração foi aprovado. E a Bíblia diz que Abraão creu, e como ele creu, isso foi-lhe imputado como justiça. Ou seja, Abraão foi considerado um homem justo, reto diante de Deus, porque ele creu. Ou seja, uma vida em fé te dá uma vida justificada. Ou seja, devemos viver uma vida em fé para termos uma vida justa, justificada. Assim como Abraão, nós também somos justificados pela nossa fé. Em Romanos 1,17 nós vemos que o justo viverá pela fé, ou seja, é um estilo de vida e devemos viver este estilo de vida, assim como Abraão viveu, nós devemos viver, pois o justo viverá pela fé, ou seja, eu que tenho uma vida em justiça e sou justificado, tenho uma vida em fé, tenho que viver uma vida em fé. Tudo o que não fazemos em fé é pecado. Em Romanos 14:23 nós vemos isso. A palavra diz que tudo aquilo que não é feito em fé é pecado. Então devemos tomar um cuidado para viver uma vida em fé, viver uma vida cumprindo a ordenança de Deus, que é termos uma vida em fé. Deus é um Deus de fé. Por isso nós, que somos seus imitadores, assim como dizem em Efésios, que nós devemos ser imitadores de Deus, nós também devemos viver uma vida em fé. Pela fé, as nossas obras serão justificadas, ou seja, se eu não faço algo em fé, estou pecando, mas se eu faço tudo em fé, eu vivo uma vida que agrada a Deus. A fé de Deus, a fé opera em amor. Abra comigo sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Em Gálatas 5:6 diz: porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, a fé tem que operar em amor. Eu não posso realizar obras em fé porque eu não amo meu irmão, então eu tenho fé que ele vai receber um câncer. Não, não é isso. A fé sempre opera em amor. Nós devemos viver uma vida em amor e a fé opera através deste princípio, que é operando através do amor. Então, o princípio que eu quero passar, ou seja, fé em Deus, eu tenho que ter a fé do tipo de Deus. A fé que a palavra me diz é a fé que eu chamo à existência aquilo que não existe. É isso que Deus tem para mim. E a fé em Deus é acreditar em sua pessoa, acreditar na pessoa dele, que é santa, magnífica, excelsa. Ou seja, Deus é bom. Deus não é aquela pessoa rabugenta que está no céu, barbudo, com raio na mão, querendo descontar em todo mundo que peca. Pelo contrário, Deus nos ama e nós devemos acreditar, crer, ter fé em Deus, ter fé nesse Deus bondoso. Deus que nos amou antes de tudo. Abra comigo Romanos 8, versículo 32. Diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos concederá juntamente com Ele gratuitamente todas as demais coisas? Se Deus não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, o que a Ele tem mais valor? Nada. Afinal, seu Filho é algo mais precioso e Ele não o poupou e entregou por nós. Então a figura de Deus é uma figura de Deus bom, um Deus amável, um Deus amigo, um Deus que quer nós como amigos, quer nós como filhos. Este é o Deus, esta é a fé em Deus, a fé na pessoa dele. Em Romanos 5,8, nós vemos também, o texto diz: Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Ou seja, mesmo quando nós estávamos separados dele por conta do pecado, ele nos amou de uma maneira tão grande que entregou seu Filho. Deus é amor, ele nos amou e nós devemos ter a fé nesta pessoa, nessa pessoa que nos ama. Essa pessoa que entregou o que havia de mais precioso, o seu Filho, para morrer no meu e no seu lugar. Creia neste Deus bondoso, amigo. E Ele sim é o Deus que pregamos. Ele é o Deus da doutrina de Jesus. Ele é o Deus da doutrina básica. Tenha fé neste Deus e sua vida nunca mais será a mesma. Se você gostou desse vídeo, então já sabe, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal, siga-nos nas nossas redes sociais. Se teve alguma dúvida, deixe um comentário ou então nos envie um e-mail no e-mail de contato que tem nas descrições dos nossos vídeos. Nos outros vídeos trarei pessoas que têm sido ricamente abençoadas por esta palavra para poder também passar um pouco mais daquilo que tem aprendido em Deus nos outros temas. Então, vá gerando expectativas, pois sua vida será impactada nesses próximos dias.